Amém? Essa mensagem tem um tema, como já é de costume meu, e o tema dessa mensagem é: qual o valor de um filho? É uma pergunta. Qual o valor de um filho? Pergunta aí, pergunta para a pessoa do teu lado. Qual o valor de um filho? Se você falar, eu não sou pai, legal. Você vai dizer assim, eu ainda não sou pai, ou ainda não sou mãe. Você pode aí? Você que não é pai, não é mãe, eu ainda não sou pai, ou não sou mãe, se você é mulher de Deus. Pastor, como saber qual o valor de um filho se eu não sou pai? Espera aí, querido. Você não é pai, mas você é filho. E disso não dá para fugir. Eu ontem fui almoçar aqui próximo e tinha um jovem lá. E aí eu havia já saído e de repente me ligaram: pastor, volta aqui que tem um jovem aqui querendo ir para um abrigo. E eu liguei lá para o contato que eu tenho. E pastor Valdir, com muito carinho, falou: pastor, pergunta a idade dele. Porque nós só podemos aceitar por lei a partir dos 18 anos. Abaixo disso eu não posso. Aí teria que ter pais que pudessem assinar por ele. Olha só, como é que é? Aí eu fui fazer a pergunta, eu vi que o menino era jovem. Eu falei, ai meu Deus, esse garoto não tem mais que 18 anos. Qual é a sua idade? Aí ele virou para mim e falou, eu tenho 17 anos. Você faz 18 quando? Em julho do ano que vem. Eu falei, ei, Jesus. Aí eu passei um rádio, pastor, ele tem 17, só completa em julho do ano que vem. Ele falou, pastor, se ainda fosse esse ano, você sabe que o seu pedido aqui, mas por lei eu não posso. Eu falei, não, pastor, eu entendo. Aí o pastor perguntou, mas ele não tem pai? E aí eu perguntei para o menino, você me ajuda? Você não tem pai? Ou você não tem? E aí ele falou, não. Mas tem alguém que responde por você? Ele falou, não. Eu nunca conheci nem meu pai, nem minha mãe. E aí começou a chorar. E aí o entrevistamos. Perguntamos se ele era usuário de alguma coisa, porque a gente tem que ter noção. Falou que não. Nunca, eu só quero um lugar para dormir. E aí eu virei para o pastor e disse, pastor, ele não tem, você me ajuda mais uma vez, ele não tem pai. Qual o valor que tem uma criatura daquela? Para a sociedade, fala. Qual o valor? Qual o valor de um filho? Qual o valor? E aí, falei, bem, eu não posso te deixar passar mais uma noite na rua. Eu falei, fica aí, me aguarda aí que eu vou dar um jeito. Aí eu fui num outro lugar, voltei com reforço. Falei, querido, você tem que levar esse jovem aí, me ajuda, semana que vem eu estou lá em Magé, e aí vou conversar com o pastor pessoalmente, eu sei que Magé seria o melhor lugar para ele estar, me ajuda aí, segura esse jovem, vamos lá, vai, procura lá o pastor Célio, e pede ajuda ao pastor Célio para mim, e assim foi feito. Ele prontamente falou, pastor, vamos lá, e aí mandou o jovem, vem porque a partir de hoje tu vai ter onde dormir. Qual o valor de um filho? Qual o valor? Quanto vale? Uma coisa eu sei. Se teu filho precisar de um rim, você seria capaz de dar, você que é mamãe e papai? Sim? Sim? Você tem os dois braços. E aí a tecnologia avançou, a coisa foi, e de repente teu filho não tem nenhum dos dois.
Você seria capaz de dar um dos teus braços para ele ter o prazer de ter um dos seus, pelo menos? Sim ou não? Quem é mamãe e papai aí? Levanta a mão aí. Seria? Nós vimos aquele filme e também narra-se uma história de um pai. Um filho pede um presente ao pai. Pai, eu vou fazer 18 anos, me dá um presente. E aí o filho, mas filho, você só está com 16 para 17? Calma, quando você completar 18 eu te dou. E aí aquele pai descobre que seu filho tinha um grande problema no coração e precisava de um transplante, tinha que ser alguém compatível. Procura-se daqui, dali, de lá, o filho sofrendo muito, e o único compatível era o pai. E no dia do aniversário do filho, foi o dia da cirurgia, e de repente o filho, ao acordar, sair do coma induzido, ele pergunta: cadê meu pai? E aí é dito para ele: olha, teu pai te deixou uma carta. E aí na carta o pai vai narrar que o maior presente que ele podia ter deixado para o filho dele, ele deixou: o coração. Tu seria capaz de dar o seu coração pelo seu filho? Sim ou não? Sim. Qual o valor de um filho? Qual o valor? Herekei combarava tobiquei. Exuriando ali palavra de. Nós estávamos com a nossa sobrinha, minha sobrinha, né? Que eu desde novinho foi a sensação da casa, porque foi a primeira sobrinha, primeira neta da minha mãe. Então ela foi a sensação da casa logo que nasceu. E ela estava foi para ganhar neném e teve um pré-eclâmpsia, mas dentro desse pré-eclâmpsia a pressão foi muito alta, 22/20, quase bateu uma na outra, muito alta. Ela é uma jovem, 20 e poucos anos, e ela dizia que ela ouvia o médico falar: eu não posso perder essa menina. E ela, como estava muito inchada, o médico tentava costurar e alegava que saía água, porque ficou retido muita água. E ele tentava costurar e não conseguia, tentava e não conseguia. E ele o tempo todo virando para os enfermeiros e médicos: eu não vou perder essa menina, eu não vou perder essa menina. E ela ouvia aquilo muito longe, muito longe. E aí minha irmã, chorando muito, um dia desse me ligou. E a pressão, depois da gestação, a pressão continuou muito alta. E ela foi para o CTI, ficou alguns dias. E o médico muito preocupado com ela, com medo de óbito. E eu falei com a minha irmã: olha, eu estou indo para o monte orar. Eu falei: vai para o monte orar, mas quando você chegar naquele lugar, faz uma oração diferente. A Bíblia fala que o corpo de Moisés foi disputado. E Satanás queria o corpo de Moisés, porque sabia que através do corpo de Moisés, uma vez ele vindo do Egito, poderia ser adorado até os dias de hoje. E aí, ciente disso, o corpo de Moisés é disputado. E aquele anjo que está a favor do corpo de Moisés, por ordem de Deus, ele sabia que ele era limitado e sabia que aquela representação do mal um dia esteve numa posição celeste e tinha um título, que aquele título era acima dele. Então ele descobre que a melhor maneira de repreender é quando ele diz que o Senhor te repreenda. Ele vira e diz: olha, que o Senhor te repreenda, mas pastor, o Senhor Jesus me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e dano nenhum me causaria, certo? Mas quando você vira com autoridade e você diz: olha, em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda. Não há ninguém acima do teu Deus, não há ninguém mais poderoso que o teu Senhor. Ele aí nesse momento já não vai olhar mais o teu pecado, já não vai mais olhar a tua qualificação como crente,
mas ele vai olhar o nome que está acima de todo nome, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a esse nome não há empecilho nem impedimento para que Satanás não venha se retirar de onde está, não venha ser destronado da sua posição e Deus venha reinar contigo. E naquele exato momento, então, assim foi feito. Minha irmã falou que lembrava no monte das palavras que eu havia dito para ela, e assim ela repreendeu. E aí a minha sobrinha de volta em casa, e aí numa das conversas foi questionado então tudo isso que ela viveu, e foi dito: olha, você está viva e tal. E eu pude dizer para ela: você está viva porque Deus do alto pagou um alto preço por ti. E ainda que o inimigo tentasse, ele não conseguiu. Ela está passando uns dias lá em casa e a pastora Daisy está cuidando dela. Qual o valor de um filho? Qual o valor de um filho? Talvez aí na tua mente você está tentando viajar e já tentar imaginar para onde o Espírito vai levar. Mas eu quero dizer para você que o Espírito que conduz essa mensagem é Ele que precisa me surpreender e te surpreender hoje. A Bíblia fala sobre o filho pródigo. Aquele jovem decide pedir ao pai metade dos haveres, metade de tudo quanto possuía. E a Bíblia diz então que ele vai, vive uma vida dissoluta de qualquer maneira. E ao viver uma vida de qualquer maneira, ele acaba gastando tudo quanto possuía, com meretrizes. E a Bíblia diz que ele chega ao fundo do poço, mas ele lembra: eu tenho um pai. Ele lembra e diz assim: os trabalhadores de meu pai têm melhor paga do que eu. Irei e me verei com meu pai, e direi para ele: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus servos. E ele decide sair daquele lugar e ir ao encontro do pai. Ele lembrou que tinha um pai. Só que a Bíblia diz que o pai o avista de longe. Acredito eu que o pai vira e diz: quanto tempo eu ansiei, meu filho, por você voltar. Quando o filho se aproxima dele e tenta dizer: pai, pequei contra os céus diante de ti, ele já ganha um abraço e um beijo. E aí o pai vira e diz: filho, tu estava perdido e foi achado. Tu estava morto e reviveu. Essa mensagem de hoje, querido, é para você que às vezes se acha muito pequenininho. É para você que muitas das vezes se acha um nada. Mesmo aquele jovem que alega não ter pai, não ter mãe, não sei se é verdade, mas não estou aqui para questioná-lo. Mesmo aquele jovem, Isaías vai dizer que ainda que uma mãe abandone ou rejeite seu filho, todavia o Pai Celestial jamais vos abandonará. Qual o valor de um filho? Qual o valor de um filho? Uma vez ministrei uma mensagem aqui que dizia: dura coisa é quando o inimigo descobre ou entende que eu tenho um pai. De que forma, pastor? Quando eu tomo posse disso. Quando eu tenho um pai, querido, e entendo isso, eu começo a entender que algumas barreiras se quebram, que os grilhões se arrebentam, que quem tenta contra a minha vida, tenta contra o meu pai. Qual o valor de um filho? Por que que para Deus, ou para o nosso filho, melhor dizendo,
Nós seríamos capazes de dar um coração, dar um braço, dar um rim. E para o nosso Pai, não somos capazes de oferecer o nosso melhor, a nossa fidelidade. Não somos capazes de oferecer o melhor do nosso tempo. Por quê? Se para o nosso Senhor, Ele vira para mim e para ti, eu vou ler o 4 de novo, 5 e 6, e diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez, eu quero falar sobre se assentar, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está achando que aqui está falando de quê, querido? A hermenêutica desse texto fala sobre duas vertentes. A primeira é que quando Deus me chama, Ele me coloca para se assentar em lugares celestiais. Está falando daqui desse lugar, da terra onde tu vive. Porque na glória, isso aí vai ser mais do que notório. O Senhor, o que Ele está dizendo quando Ele fala que Ele veio para trazer vida e vida em abundância, essa vida em abundância começa na terra e passa pela morte e vai então a vida eterna, querido. Isso mostra para mim de que eu fui chamado para me assentar em lugares celestiais. Toca no teu irmão e diz assim: este é o teu lugar. Tu é filho, fala com ele, com ela, tu é filho. Querido, põe uma coisa na tua cabeça. Eu já falei aqui que durante muitos anos da minha vida eu possuía uma bengala. O que é isso? Achava que dependia de A, de B ou de C. Não, se fulano orar, Deus vai ouvir. Se Beltrano orar, Deus vai ouvir. Se Ciclano orar, Deus vai ouvir. A vida dele é diferente da minha, mais santificada. Ei, que diferença tem se eu também posso me santificar? Que diferença tem se Deus olha do alto e vê todos iguais? Que diferença tem se Deus sonda na verdade é o coração? Significa dizer para você que quando tu toma essa posse de filho, tu não precisa mais ficar movido pelo vento. O vento sopra e você está com seus pés firmados sobre a rocha, querido. E quando teus pés estão firmados sobre a rocha, você está no lugar mais seguro. Você sabe por que o texto fala sobre isso aqui? Vou te dizer. Em primeiro lugar, preciso dizer para você que este é o nosso lugar. Pergunta assim: que lugar? Que lugar, pastor? Nos assentarmos em lugares celestiais. Você é príncipe e princesa do Senhor. E o meu Pai é o rei. Olha que coisa linda. Quando meu Pai é o rei e eu sou o filho, que coisa maravilhosa é essa? Existem coisas que não acontecem em nossas vidas porque não tomamos a posição de filho. Pastor, eu quero ser servo. Eu também. Pastor, eu quero... me ajuda aí, me ajuda. Eu quero ser alguém humilde. Eu também. Mas acima de tudo, eu sou o filho do Deus Altíssimo. Outra coisa que eu quero te falar é que quando você está muito cansado, para pensar comigo aí, está muito cansado, você veio de uma semana agitada, você veio de um dia só graça, aquele dia, aí a primeira coisa que você quer fazer é se assentar. Sim ou não, crente? E aí, quando você se assenta, você automaticamente relaxa, descansa. Mas presta atenção, quem te mandou se assentar
foi o teu Senhor. Porque Ele contempla que algumas lutas não dá para você. Ele diz: filha, assenta-se aí. Por que tu está agitada de um lado para o outro? Mas Senhor, enquanto minha irmã está aí no teu colo, estou eu trabalhando, não te incomodas? Marta, Maria escolheu a melhor parte, a boa parte. E isso não lhe será tirada. Porque andeis inquietos com o dia de amanhã. Não vê as aves dos céus, Jesus dizendo? Não semeiam, não colhem, e todavia o Pai Celestial as sustenta. Não valeis vós mais que as aves dos céus? Qual o valor de um filho? Aí o Senhor vira para mim e diz, vira para você e para mim e diz: ó, quietinho, só se assente. Aquieta-se, se assenta. Mas Senhor, como é que eu vou fazer com essa batalha que eu estou vivendo? Eu vou pelejar por vós. Talvez você pergunte: pastor, qual é o meu lugar? Se assentar em regiões celestes. Toca na pessoa do teu lado com amor e diz: tu és filho, tu és filha. Fala para ele ou para ela: enquanto tu dorme, Deus trabalha a teu favor. E quietos aí, ó. Fique quieto. Quieto. Você já viu um pai? Você que é mamãe e é papai, quantas vezes, talvez eu e você falamos para os nossos filhos: você não vai ganhar o que você está me pedindo. Não vou te dar. E aí o filho perde a esperança. E o pai quer surpreender o filho, e aí ele trabalha em silêncio. Deus manda dizer para a igreja amada hoje nesse lugar: eu estou trabalhando em silêncio a teu favor. Elias achou que Deus ia falar com ele através do vendaval, do terremoto. E o Senhor falou com ele através de uma brisa suave. Deus está operando em silêncio. Eu anotei algo aqui que diz que você poderá não ver ou sentir, mas Deus te diz hoje, através do anjo da igreja: estou eu operando em silêncio. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual o valor de um filho? Qual o teu valor?
Talvez você vai dizer assim: ah, pastor, para o meu esposo, a impressão que eu tenho é que eu não tenho valor nenhum. Para os meus filhos, a impressão que eu tenho é que eu não tenho valor nenhum. Pastor, para os meus pais, sou tão maltratado, tão rejeitado ou rejeitada, a impressão que eu tenho é que eu não tenho valor nenhum. Mas o Senhor, Ele olha do alto para mim e para você. E diz: vós, para mim, é como a menina dos meus olhos. Ninguém poderá tocá-lo sem que eu permita. Qual o valor de um filho? Qual o teu valor? Qual o teu valor? A Bíblia fala que Estevão, sendo apedrejado, olha para os céus, fita os olhos nos céus e contempla um trono de glória e à destra um trono vazio. Vamos ser sinceros. Quantas vezes Deus tem levantado do seu trono e tem dito: olha, eu estou de pé pelejando por vós, mas quero que vocês se assentem em lugares celestiais, em lugares de descanso. Qual o valor de um filho? Acredito que do alto, Deus Pai tentava de todas as maneiras arrumar uma maneira, um jeito de perdoar o pecado da humanidade. E se formos em Isaías 6, nós vamos entender isso com propriedade. A quem enviarei eu? A quem há de ir por mim? Se formos no livro do Gênesis, nós vamos entender aquele que seria chamado para esmagar a cabeça da serpente, cabeça de Satanás, colocar por sob seus pés. A quem enviarei eu? A quem há de ir por mim? E Isaías, como profeta messiânico, representando Cristo naquele momento, ele vai dizer: envia-me. O próprio filho se levanta e diz: pai, envia-me. Mas filho, você não, pai, envia-me. Porque não vai existir amor maior do que o Senhor enviar o seu próprio filho para morrer em favor daqueles que muitas das vezes não vão nos valorizar, por muitas das vezes aqueles que não vão oferecer o melhor do seu tempo, por muitas das vezes daqueles que vão desdenhar. Contudo, Pai, se é salvar a humanidade, envia o seu filho amado. E aí o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele cresce, seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ei, você tem valor. Ainda que tu não entenda isso, ainda que tu faça pouco de tudo isso, mas você é valiosíssimo para o teu Senhor. Ei, tu acredita que Ele não sabia que tu serias oscilante? Tu acredita que Deus não olhou do alto desde a tua formação? Não olhou para mim, não olhou para ti, e não viu que tu não serias daquele meio termo, um pelaio, um pecado
enxergar muitas das vezes, mas Deus olhou do alto, e o amor dele foi tão grande por mim e por ti, que ele tem acreditado, investido em mim e você, e dito: vai ter um momento que ele vai passar para o meu lado, vai ter um momento que ela vai vir para o lado de cá definitivamente. Eu acredito, eu vou investir nele, eu vou continuar lutando por ele. Você tem valor. E talvez essa manhã seja a manhã de você virar e falar para o teu Deus, para o teu Senhor, e dizer para Ele: meu Deus, meu Senhor, chega de um meio termo, chega de uma vida mais ou menos. Eu quero o Senhor, eu quero ser filho. Deixa eu te falar aqui uma coisa: só os filhos se assentam em lugares celestiais. E se você é filho, é com o Senhor, é com você que o Senhor está falando. Feche teus olhos, curva a sua cabeça aí no teu lugar. Oh, meu Deus, enquanto eu não entendi isso, Senhor, eu vivi uma vida dentro das igrejas, meu Pai. Senhor, que parecia mais um ir e vir. Existem pessoas, meu Deus, que na igreja são uma coisa, em casa é outra, Senhor. Em casa, Senhor, oh Pai, nem parece crente. E aí, Senhor, como reclamar que as coisas não acontecem? Mas hoje, nós estamos sendo humildes o suficiente para reconhecer que nós queremos nos assentar em lugares, Senhor, celestiais. Ainda que para isso, meu Pai, nós vamos precisar descer à casa do olheiro, falar contigo: Deus, nos quebra por inteiro e faça outro vaso bem perante os seus olhos. Senhor, então nessa hora eu quero te apresentar cada vida, inclusive a minha, meu Deus. Senhor, dia nenhum eu saio da minha casa achando que vou vir para a sua casa, meu Pai, achando que vai ser a mesma coisa que no domingo passado. Não, Senhor. Todos os dias, meu Deus, enquanto eu estou tomando banho, o Senhor vai falando comigo. Senhor, antes, Senhor, ali naquele momento despertando, Senhor, eu já estou te perguntando: Deus, o que tu quer falar com os teus filhos hoje? Meu Pai, estou escovando os dentes falando com o Senhor. Meu Deus, porque eu entendo, meu Pai, Senhor, que como filho, Senhor, vai ter momento meu e teu, em que eu vou precisar me aquietar, para que o Senhor venha falar, Deus. Senhor, ensina-nos a valorizarmos o valor que temos para Ti. Senhor, que as vidas que aqui estão possam compreender que só o Senhor é Deus, e que elas são preciosíssimas, Deus, para Ti. Senhor, eu te entrego cada vida. Se há, Deus, pessoas que chegaram a esse lugar, meu Pai, desanimadas, tristes, pessoas que chegaram aqui amarguradas, sofrendo, meu Pai, eu quero te pedir por essas pessoas nessa hora: fortaleça, porque são teus filhos, são tuas filhas, e tu as chamou para se assentar nas regiões, em lugares celestiais, Deus, lugares de honra. Toma cada vida nas tuas mãos, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém.